Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez aqui na presença de Deus, juntos buscando a face do Senhor, para podermos glorificar o nome de Deus, para podermos ser bênção na vida um dos outros, para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Portanto, eu quero convidar você a se colocar de pé, a pedir a direção e o cuidado do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Derrama da Tua bênção, do Teu cuidado, da Tua direção. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele
cantarei, tu és rei nesse lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo estás. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu cansar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo
há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio que tu és a cura. És tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Você que veio preparado terá a oportunidade de entregar ao Senhor seu dízimo, sua oferta, dedicar ao Senhor sua vida, dar seus passos de fé, colocar-se diante da presença do Senhor. Portanto, vamos louvar e dedicar não apenas recursos, mas especialmente os nossos corações na presença do Senhor. O que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, eu me lanço na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Como eu te amo, eu te quero, Deus, te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além
Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Alguém tem algum pedido de oração ou agradecimento? Sarinha? Pela sua mãe. Então tá bom, vamos orar pela Márcia. Diga, irmão Kleber. Agradecendo aí as bênçãos recebidas. Mais alguém? Diga, irmã Mara. Entendi. Então vamos orar aí pela saúde, pelo emocional do irmão Francisco. Mais alguém? Tem algum pedido ou agradecimento? Não? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente agradecer pelo teu cuidado, pela tua bênção, pelo teu auxílio e pela tua direção nesses dias. Queremos continuar pedindo a Deus pela IBVE, e o Senhor esteja abençoando a nossa congregação, fortalecendo aqueles que estão aqui presentes, bem como aqueles que ainda têm acompanhado de suas casas nesse período de pandemia. Sustenta-os, renova suas forças, seu ânimo, sua fé, seu compromisso. Toma conta, Senhor, de cada um dos teus servos, seja com aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, que o Senhor derrame sobre eles bênção, cuidado, abrindo portas, movendo recursos e derramando graça. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, como o irmão Kleber coloca aqui. Queremos pedir também pela saúde da Márcia, que o Senhor esteja abençoando a tua serva, fortalecendo, cuidando dela. Queremos pedir também, Senhor, pela saúde emocional e física do irmão Francisco. Derrama sobre ele o teu cuidado, da tua direção, da tua bênção, do teu poder. Sustenta o teu servo e ampara-o nesse momento. Ministra sobre ele a tua cura, manifesta sobre ele a tua graça. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor esteja suprindo não apenas as finanças da tua casa, como o Senhor tem feito, por isso nós te somos gratos, mas também, ó Deus, as finanças de cada família aqui representada e de todo o teu povo que tem contribuído para o sustento do teu reino. Que sobre eles seja a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado. Agora eu quero te pedir por aqueles que têm acompanhado os nossos cultos através da internet. Suas famílias, que o Senhor derrame sobre eles bênção, paz, provisão e cuidado. Senhor Deus, com aqueles que estão enfrentando doença, dificuldade financeira, ó Deus, derrama a bênção, abre portas, traz cura, opera milagres, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor, manifesta a graça, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus queridos.
Meus irmãos, muitas vezes nós passamos na vida, né, e momentos em que sentimos que ventos contrários estão soprando em nós. Às vezes são doenças, problemas financeiros, relacionamentos familiares em crise. Nesses dias, meus irmãos, em que esses ventos sopram, às vezes o medo toma conta. E aí pensamos o que fazer, né? Nesses momentos precisamos lembrar de quem nós somos, do Deus que nós servimos e de que nós não estamos sós. É preciso lembrar que o Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é sobre esses ventos contrários, sobre esses ventos que sopram contra a sua vida que eu quero falar nessa manhã. Vencendo os ventos que sopram contra a sua vida. E para isso nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo de número 33. Para que o som apareça lá na internet, eu vou ler, senão não aparece, né? Posso ir, André? Então vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Oremos. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, nos ajuda a compreender o teu querer, a tua vontade, a direção que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a vencermos os ventos que sopram contra nós e a termos paz no coração. Em nome de Jesus, amém. Vencendo os ventos que sopram contra a sua vida. Meus irmãos, nesse texto, vemos aí um momento onde Jesus encontra os discípulos no barco que estava sendo sacudido pelas ondas, pois o vento soprava contra o barco, e eles ali, tensos, agitados, né, por causa do vento, e diante disso viram um vulto andando sobre as águas. Então eles já tensos, nervosos, né, com medo, ao verem aquilo, a primeira coisa que eles pensaram: "É um fantasma", e começaram a gritar. O medo tomou conta e eles não conseguiam mais pensar de forma racional.
até que ouviram a voz de Jesus dizendo: calma, não tenham medo, sou eu. E nesse momento, Pedro anda sobre as águas, tem medo, afunda, Jesus os resgata e ambos caminham de volta até o barco, e quando chegam no barco, o vento cessa. Vem uma calmaria e todos que estavam no barco reconhecem que Jesus era verdadeiramente o Deus encarnado. E aí, meus irmãos, eu quero extrair desse texto 3 princípios para que vençamos os ventos que sopram contra a nossa vida. Eu não sei como é que está a sua vida nesse momento, se existem ventos contrários. Eu não sei a vida desses que nos assistem pela internet, que podem estar passando também por períodos de ventos contrários, ventos que sopram contra a sua vida. Nesse momento, o medo bate a porta, as circunstâncias ficam difíceis, e muitas vezes o emocional toma conta da gente, o medo toma conta da gente de uma tal forma que nós não conseguimos pensar com clareza e acabamos nos desesperando por coisas que não eram necessárias ficarmos desesperados. Mas é nesse momento que nós precisamos, em primeiro lugar, olhar somente para Jesus. Olhar somente para Jesus. Os discípulos, meus irmãos, eles estavam num barco, e nesse barco Jesus não estava. Na madrugada bem distante da terra, os ventos sopravam contra o barco. As ondas balançavam o barco agitadamente. Jesus encontra os discípulos cheios de medo por causa das ondas, e ao verem Jesus andando sobre as águas, já com o emocional abalado, já com medo já tendo tomado conta, eles gritam. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós estamos passando por muita pressão contra nós, quando estamos enfrentando dificuldades, aqueles ventos, né, que tiram o nosso equilíbrio, que deixam as coisas instáveis, onde nós não sabemos mais se temos a habilidade para conduzir o barco da nossa vida. E às vezes percebemos que por mais que já tenhamos passado por momentos como aquele, naquela vez está diferente, naquela vez está mais agitado, naquela vez o controle está mais difícil. E nesses momentos o emocional joga contra nós. E a gente se sente com vontade de gritar de medo, como fizeram os discípulos. Medo e insegurança tomam conta dos discípulos. Eles simplesmente não conseguem mais reagir com racionalidade. Eles simplesmente se desesperam. Jesus, então, se identifica. E aí eu quero ressaltar a atitude de Pedro. Uma atitude ousada. Cheio de medo no coração, escuta e reconhece a voz de Jesus, mas ele pensa, não, então se é Jesus e se ele está andando sobre as águas, então, Senhor, que eu ande sobre as águas e me encontre contigo. Foi uma atitude muito ousada. E assim ele faz. Ele foca em Jesus e vai na direção de Jesus contra o vento. Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, nós vencemos os ventos que sopram contra nós. O que fez Pedro andar sobre as águas foi ele ter focado em Jesus, entendido quem Jesus era, confiado na palavra do Senhor, e ele então começou a andar. Ele foca e vai na direção do Mestre, e assim ele vai vencendo, ele vai sendo mais forte que o vento. Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, as dificuldades que vêm contra a nossa vida, elas são vencidas. A nossa fé nos mantém de pé e nos faz perceber que o nosso Deus é maior que os ventos que sopram contra. E nós, se focarmos nele,
venceremos os ventos, assim como Jesus já venceu. Confiar em Jesus e no seu cuidado por nós é fundamental. Talvez você esteja passando momentos de dificuldade, de luta, de ventos que sopram contra a sua vida, seu barco está sacudindo, as ondas estão salpicando no seu rosto, e você acha que vai cair, vai tombar, esse barco vai virar, e você não vai saber o que fazer. Está na hora de você olhar para Jesus e não tirar os olhos dele e continuar confiando no cuidado e na palavra de Jesus para a sua vida. Quando olhamos apenas para Jesus, nós vencemos o vento e, se necessário for, andamos sobre as águas. E aí, meus irmãos, eu quero fazer alusão a um outro texto muito conhecido da palavra de Deus, que mostra o que acontece na vida daquele que, quando está focado naquilo que Deus tem para ele, na palavra de Deus, tira o foco, né? E aí eu quero lembrar da esposa de Ló, que foi liberta, né? Que recebeu a oportunidade, assim como seu esposo e suas duas filhas, de serem resgatadas da cidade de Sodoma, que estava sendo destruída por causa do seu pecado. E ali, caminhando, Deus enviou anjos e disse: olhem para frente, venham, esqueçam e foquem no que Deus tem para vocês. Mas diz o texto que a esposa de Ló fez o quê? Olhou para trás. E ela então se transforma numa estátua de sal. Meus irmãos, eu quero que vocês agora foquem em outras 3 pessoas que estavam ali naquele mesmo lugar, que devem ter passado uma experiência muito difícil. Ló e as 2 filhas. Quando perceberam que a mãe não estava mais indo junto a eles, e não podiam olhar para trás para saber o que acontecera com a sua mãe. Ou, se estavam, o texto não diz, mas se ela foi transformada em estátua de sal na frente delas quando olhou para trás, ou na frente de Ló quando olhou para trás, né? Geralmente é assim, né? O homem, ele costuma, né, ir ficando na retaguarda, não vão, né? Porque os anjos estavam na frente, né? Então ele guiando e ele, com certeza, mantendo o ritmo do restante da sua família, e pode ter visto, né? Provavelmente viu, porque está, né? Tá escrito aí, né? Eles souberam o que aconteceu com ela, então provavelmente viram ela se transformar em estátua de sal na frente deles e tinham que simplesmente continuar andando sem olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, ou na nossa realidade de hoje, do Novo Testamento, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós vamos ficar no meio do caminho. E nós vamos perder a batalha. Não importa se alguém que você goste, se alguém que lhe seja importante, se alguém que você julgava ser se ele ficou, deixe ele, mas continue focando em Jesus. E olhe para frente. E olhe para frente. Não perca a batalha, porque alguém que você gostaria que estivesse com você não está. Acontece. Mas a salvação é individual. O nosso compromisso com Deus é individual. A promessa de Deus, ela é para todos. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que abrir o seu coração e se agarrar em Deus e olhar para Jesus. Está na hora de nós olharmos para Jesus. Nós gostaríamos que muitos desses bancos estivessem cheios. Não é verdade? Que muitas das pessoas que nos são queridas estivessem aqui, né? Alguns vão estar em breve, em nome de Jesus. Outros não.
continue olhando para frente. Porque o que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para você é promessa de bênção. A salvação é sua. O projeto de vitória de Deus é seu. Então tome posse dele. Olhe para Jesus e continue caminhando no nome do Senhor. Porque assim você vai vencer os ventos que sopram contra. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que para vencer os ventos que sopram contra a sua vida, é preciso perseverar no caminho da fé. É preciso perseverar no caminho da fé. E aí, nós retomando lá aquele momento em que Pedro estava andando sobre as águas e contra o vento, houve um momento que diz o texto que ele reparou no vento, ou seja, tirou os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, o que acontece? Afundamos, né? Afundamos. Meus irmãos, é exatamente o que eu estava dizendo. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Mas, ainda assim, Pedro entende o seu erro e pede socorro. Senhor, salva-me! Então Jesus estende a mão e o leva para perto de si. E aí, meus irmãos, eu quero ressaltar uma coisa. Talvez o que a maioria das pessoas pensasse naquele momento. Pense bem. Eu saí do barco e estou andando. Sou Pedro. O barco está aqui atrás. E eu estou andando empolgado na direção de Jesus. Mas, de repente, eu penso, caramba, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Agora olhou para o chão e, caramba, o que é isso? Né? E o vento, para onde você queria? Se você afunda, onde é que você quer pegar? Para onde é que você quer ir? Para o barco, né? Você quer ir para o barco, né? Porque se você afundar na água, onde é que você quer? Eu quero é pegar, voltar e pegar, entrar no barco para poder. Mas ele entendeu. Aí, meus irmãos, ele entendeu, ou não. Se tem um lugar seguro, não é o barco, é perto de Jesus. Não é o barco instável, balançando pelo vento, que vai me salvar. A chance de eu não afundar de vez não está no barco, está em Jesus. Então é a Ele que eu vou recorrer. É em Jesus que eu vou me segurar, e não num barco cheio de gente que está balançando e desesperada. É em Jesus que eu vou ter o meu sustento. Eu preciso perseverar no caminho da fé. Na fé de alguém que está andando sobre as águas. Na fé daquele que está fazendo aquilo que eu não tenho condição de fazer. Na fé que aquilo que Deus tem, por mais ilógico que seja, por mais... é melhor do que um barco salpicado pelo vento, sacudido pelo vento, cheio de pessoas medrosas. Eu prefiro confiar que esse Jesus, que está andando sobre as águas, ele vai me resgatar. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele perseverou, mesmo que ele tenha, num determinado momento, tirado o foco de Jesus. Mas ele entendeu que a solução não estava num barco. A solução estava nesse Jesus que continuava caminhando sobre as águas. E ele entendeu que para eu vencer esse vento, para eu sair daqui, eu tenho que continuar caminhando pela fé. Eu tenho que voltar a andar sobre as águas e confiar que meu Jesus vai me resgatar. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender
que na hora que, mesmo que você erre, mesmo que você fale, mesmo que por determinado momento você tenha tirado o foco de Jesus e esteja afundando, não confie num barco cheio de gente medrosa e sacudido pelo vento. Continue caminhando na fé, que aquele que anda sobre as águas vai fazer você voltar a andar sobre as águas também. Continue trilhando, perseverando num caminho de fé e não num caminho instável, inseguro, de gente medrosa. Porque o que Deus tem para você é melhor, é mais seguro. É vitória. E aí eu quero relembrar de um outro texto do Velho Testamento que mostra o que Deus faz quando confiamos nele. E aí, meus irmãos, eu me remonto lá ao período em que Moisés tira o povo do cativeiro do Egito. As 10 pragas convencem Faraó que libera o povo. Manda esse povo embora que eu não aguento mais esses escravos que estão trazendo tanto prejuízo para mim. Manda eles embora. Mas depois que eles foram embora, ele pensou, o quê? Eu vou ficar com esse gosto amargo de derrota na minha boca? Eu vou voltar e vou destruir. E vou fazê-los se humilharem. Eu tenho o exército mais poderoso do mundo. Eles não vão sair daqui dizendo que venceram a Faraó. E então, tomado de orgulho, Faraó manda o exército caçar aqueles escravos de volta. E nesse momento, meus irmãos, quando o povo de Israel percebe que voltou a ser perseguido e tenta fugir, eles dão de cara com o Mar Vermelho. Atrás o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. E muitos já pensando, vamos nos render, vamos nos humilhar, vamos pedir perdão e vamos voltar a ser escravo, mas pelo menos vamos ficar vivo. Mas diante disso, Moisés clama ao Senhor e Deus dá mais uma vez um caminho de fé. Entrem pelo Mar Vermelho e creiam que eles não vão te alcançar. Mas como? Não tem como não alcançar. Eles estão de cavalo, a gente tem 1 milhão de pessoas andando de pé, com criança, com tudo. Não tem fé. É preciso perseverar num caminho de fé, num caminho que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus opera o impossível, que manifesta o seu poder e que impede os adversários de te alcançar. É confiar que o caminho que Deus tem para você é melhor. Não retroceda. Não desista. Não confie num barco. Confie no Senhor Jesus, que vai fazer você andar sobre as águas e vai fazer você vencer o vento que sopra contra a sua vida. A última coisa que eu quero destacar é que para vencer os ventos que sopram contra a sua vida, é preciso manter-se na presença de Jesus. É preciso manter-se na presença de Jesus. Depois de ter sido resgatado por Jesus, Pedro se coloca ao lado de Jesus, andando sobre as águas, e enfrenta o vento com o mestre. E o mestre o leva para o barco. E quando Jesus coloca seus pés no barco, o vento cessa. O que faz o vento cessar é a presença de Jesus. A vitória definitiva contra os ventos que sopram contra nós. Nós só conseguimos se nós nos mantivermos na presença de Jesus. Pedro, ao ser resgatado, ele recebeu
poder para continuar vencendo o vento. Pedro, quando vai para junto de Jesus, o vento ainda continuava soprando. Isso porque é caminho de fé. E fé, meus irmãos, é crer contra as circunstâncias. O problema de muitos crentes é esse. Eles já querem ver o milagre instantâneo. Eles não querem continuar crendo contra as circunstâncias. Pedro entendeu que era preciso estar andando com Jesus para continuar lutando contra o vento ao lado de Jesus. O vento ainda soprava forte, enquanto Pedro andava junto com Jesus sobre as águas. O vento só foi vencido quando Jesus chega no barco. Para vencer o vento, foi preciso a Pedro e aos demais manterem-se na presença de Jesus. A vitória definitiva, ela aparece quando estamos trilhando o caminho da fé e perseveramos nele e nos mantemos na presença de Jesus. E aí, no tempo de Deus, o vento cessa. No tempo de Deus, o vento cessa. Se você não perseverar na presença de Jesus, você vai afundar e o barco da sua vida vai virar e você não terá quem lhe estenda a mão. Se você perdeu o tempo da fé, porque a fé tem um tempo. Percebam isso. Remontem as experiências espirituais que você já passou. Pedro, ele teve o tempo de pedir ajuda e clamar e voltar. Se ele tivesse escolhido retomar para o barco, ele tinha perdido o tempo. Se os discípulos tentassem pular, nadar, não virar com o barco, ia perder o tempo. Existem vários exemplos bíblicos disso, meus irmãos. O homem que, Jairo, quando teve a filha lá que morreu, não é isso? E ele teve Jesus, não tenha medo, mas creia. Tem um tempo para você se apossar da bênção. Se você perde o tempo da janela da fé, você perde a bênção. Perceba isso. Toda janela de fé, toda porta que Deus abre, tem um tempo para ficar aberta. É o tempo que você tem que ir andando sobre as águas com Jesus para passar pela porta. Porque a porta fecha. E você pode perder o tempo da bênção, o tempo da vitória, porque você não utilizou o caminho da fé. Portanto, você quer vencer os ventos que sopram contra a sua vida? Está na hora de você manter-se na presença de Jesus, manter-se na casa do Senhor, manter-se em oração, manter-se na fé, manter-se na leitura da palavra, manter-se no compromisso com Deus, manter-se na presença de um Deus que não falha. É isso que vai fazer você ir perseverando até que chegue o tempo da vitória. E aí, meus irmãos, nós vamos retomar outro texto bíblico lá do Velho Testamento, que é o tempo de Josué e Calebe, que eles, ao irem com os demais espias, e foi-lhes dado, olha, o tempo da fé, é o tempo da vitória, e eles, eu creio nessa vitória. Eles aproveitaram aquela janela que foi pequena, mas depois Deus lhes deu força para vencerem o tempo de 40 anos no deserto. Todos ficaram no caminho, mas aqueles homens que aproveitaram aquela ligeira
janela de fé, foram robustecidos com poder, força, vitalidade para aguentarem 40 anos de prova e morarem e construírem suas casas na terra prometida. Aproveite as pequenas janelas de fé que Deus lhe der. Clame ao Senhor. Ande sobre as águas com Jesus e Ele te levará para o barco e o vento vai cessar. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os ventos que estão soprando contra a sua vida. Mas eu quero desafiar você a confiar nesse Deus que pode todas as coisas. Não importa se a sua família está em crise, se as suas finanças estão totalmente sacudidas, não importa se a sua saúde está debilitada, eu não sei qual é o vento que está soprando com você, mas está na hora de você confiar que Jesus vai lhe dar vitória sobre esses ventos em nome de Jesus. Está na hora de você confiar que se você mantiver os seus olhos fitos, focados em Jesus, você vai vencer o vento. Se você perseverar no caminho da fé, você vai vencer o vento. Se você se mantiver na presença do Senhor, você vai vencer esse vento definitivamente. Em nome de Jesus.
sei que és Deus. Se o trovão e o mar se quebram, vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você está passando por ventos contrários? O teu barco está sacudindo, as ondas parecem que vão fazer você virar. Está sendo consumido pelo medo, não está conseguindo mais pensar de forma racional. Está na hora de você vencer esses ventos que sopram contra a sua vida em nome de Jesus. Está na hora de você olhar apenas para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você não afunda, você se mantém firme. Agora, mesmo se você escorregar, mesmo se você tirar um pouquinho os olhos do Senhor, você precisa entender que você tem que perseverar no caminho da fé. Porque é o caminho da fé que vai fazer você ter vitória. Não tente voltar para um barco cheio de gente medrosa. Não tente voltar para um barco que está sendo sacudido. Vá para perto de Jesus. Porque perto de Jesus, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai te dar força para enfrentar esse vento, seja lá por quanto tempo o vento durar. Com Jesus, você não afunda. Com Jesus, o vento não tem poder para te vencer. E é mantendo-se na presença de Deus, na presença de Jesus, que no tempo de Deus, esse vento vai ser vencido no nome de Jesus. Você quer vencer esse vento? Você quer fazer esse voto com Deus? Erga sua mão, quero orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você em casa sente que está sendo vencido pelo vento, que esse vento contrário vai te derrubar, está na hora de você colocar a sua vida diante do Senhor também. Está na hora de você olhar para Jesus, apenas para Ele, e você trilhar um caminho de fé. Porque se você estiver na presença, se você estiver ao lado de Jesus, esse vento não vai te derrubar. Mesmo que ele continue, você vai andar sobre as águas. E no tempo certo, o vento vai passar e a vitória vai ser dada no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, tome todos esses que ergueram suas mãos, todos esses que estão orando também em suas casas, e dá-lhes, ó Deus, a vitória contra esse vento que sopra sobre a vida deles em nome de Jesus. Dá, ó Deus, força para continuar olhando somente para Jesus. Ó Deus, pessoas perceberam que estão afundando, mas estão clamando: Senhor Jesus, salva-me. Então, ó Deus, estende a tua mão e os coloca, ó Deus, a teu lado, andando sobre as águas, enfrentando o vento. Porque quando estamos do teu lado, o vento não pode nos derrubar. O vento não pode virar o nosso barco. O vento não tem poder sobre a nossa vida. Mas, ó Deus, mantendo-nos na tua presença, mantenha-os na tua presença, porque na tua presença a vitória vem, o vento cessa e a bonança chega. Em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém, glória a Deus. Quero continuar lembrando a você que hoje, às 18 horas, tem uma nossa live, né? Continue orando, intercedendo pela igreja, pelo nosso ministério, né? Pedindo também bênção de Deus por todos esses que participam, pelo Tiago, pelos que trabalham no louvor, o André também que nos ajuda, que todos eles sejam alvos das orações e da intercessão dos irmãos pelas nossas vidas, porque isso vai ser fundamental para que continuemos trilhando essa caminhada. Você aí de casa, faça o mesmo, por favor, orando não apenas pela nossa igreja, pelo meu ministério, mas orando por toda essa equipe que tem trabalhado junto conosco e tem sido fundamental para continuarmos trilhando esse caminho. Pedindo que todos aqueles que já têm condição, né, estão aí já retomando a sua normalidade de vida, venham, voltem, vocês estão fazendo falta, né? Deus tem um projeto de bênção para a sua vida também, em nome de Jesus. Nessa semana que passou, tivemos aí, né, uns desencontros aí com relação às nossas lives, mas com certeza elas retomarão aí na sua normalidade, né, para que tenhamos as nossas lives também na quarta-feira às 20 horas e o nosso culto de oração pelo Zoom na quinta-feira também às 20 horas, tá bom? Deus nos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e a direção do Teu Santo Espírito sejam sobre nós, sobre todos esses que nos assistem, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Derramar, sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato.